minutos, ainda analisando esse caso, muitas pessoas se perguntam, afinal, o que deu errado nesse plano de golpe que mataria Lula, Alckmin e Moraes? Vamos acompanhar, então, outras perguntas ainda sem respostas, as lacunas desse caso. A investigação da Polícia Federal ainda não explica o motivo do plano golpista contra Lula, Alckmin e Moraes não ter dado certo. Porém, a estratégia não foi levada adiante por detalhes, segundo o ministro Paulo Pimenta. O documento com detalhes para a execução de autoridades foi elaborado pelo general do Exército da Reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, nome que vamos continuar aqui falando por muito tempo. 5 pessoas foram presas durante a operação contra-golpe da Polícia Federal na última terça-feira, incluindo um policial federal e 4 militares membros do grupo Kids Preto, treinados para atuar em missões sigilosas, por isso que eles foram então convocados para esse plano. O planejamento operacional da organização era chamado de Punhal Verde e Amarelo e visava exatamente a execução de Lula, Alckmin e Moraes em dezembro de 2022. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, os suspeitos chegaram muito perto de atingir esse objetivo. Segundo a decisão de Moraes, que embasou a operação da PF, o documento foi considerado, abre aspas, como um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. Outra questão, como matariam Geraldo Alckmin? O documento de Mário Fernandes não descreve como matariam Geraldo Alckmin, mas afirma que o objetivo também era executá-lo para extinguir a chapa presidencial vencedora do pleito de 2022. A investigação da PF diz que os criminosos se posicionaram para uma ação no dia 15 de dezembro, mas a missão foi abortada em cima da hora. De acordo com as autoridades, nesta data, possivelmente, seria realizada a prisão e também execução do ministro Alexandre de Moraes, 15 de dezembro. Os militares que se comunicavam pelo aplicativo Signal em um chamado grupo Copa 2022 estavam posicionados às 8 horas e 33 minutos daquele dia à noite, mas às 8 horas e 59 a operação foi cancelada. Mais outra informação, quem estava no carro do Exército que teria sido usado nesse plano? A Polícia Federal mostrou nesse relatório que teve quebra de sigilo que um carro oficial do Exército pertencente ao Batalhão de Ações de Comandos, o BAC, teria percorrido no dia 15 de dezembro de 2022 a mesma rota que um dos militares presos, o que indica um deslocamento em conjunto, segundo a Polícia Federal. O veículo era um Fiat Palio que se deslocou entre Goiânia e Brasília nesta data. Além disso, outra pergunta que se faz, outras pessoas tinham conhecimento desse plano? Além de Mário Fernandes e Mauro Cid, também tenente-coronel e ex-assessor de Jair Bolsonaro, o policial Vladimir Matos Soares e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo estavam diretamente envolvidos no plano e foram presos pela autoridade na operação deflagrada na última terça-feira. Além deles, outros nomes também são citados na investigação, como o do ex-ministro Walter Braga Neto. Lula, Alckmin e Moraes eram chamados pelos codinomes Jeca, Joca e Professora, respectivamente, pelos criminosos. No entanto, a investigação revela que os militares teriam mais um alvo, denominado Juca. Os investigadores, porém, não identificaram quem seria a quarta vítima desse grupo criminoso. Há a possibilidade, inclusive, de esse Juca ser o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Outra informação importante sobre esse caso é a ligação de Bolsonaro com o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, isso segundo a PF. As apurações que deram continuidade à operação Tempus Veritatis, deflagrada em fevereiro deste ano, ampliaram a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na elaboração de um documento para planejar uma possível ruptura institucional. Em sua tentativa frustrada de reeleição, Bolsonaro coordenou uma estratégia de ataques
dos integrantes do governo a todo o nosso sistema eleitoral, convocou embaixadores para uma reunião em que se descredibilizou as urnas eletrônicas, razão que o tornou inelegível até 2030, e levou 2 dias para reconhecer o resultado do segundo turno. Mas foi mais de um mês após a derrota, em 6 de dezembro de 2022, que o então mandatário esteve no Palácio do Planalto com o general da reserva, Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, durante a sua gestão, que na ocasião imprimiu um documento com o plano Punhal Verde e Amarelo. Também participaram desse encontro importante para a investigação o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e também o major Rafael Martins de Oliveira, formado em Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, grupo de militares treinado em operações de contra-inteligência, insurreição e também guerrilha. E um dos designados para encabeçar essa operação. Foi no celular de Mauro Cid que os policiais coletaram as informações sobre essa trama golpista. Em 9 de dezembro, Bolsonaro se reuniu com Estevam Teófilo, general cearense que na ocasião comandava os Kids Pretos, para planejar a consumação desse golpe, informação revelada pela Operação Tempus Veritatis. Em seguida, o então presidente teve acesso a uma minuta em que constava o suposto embasamento jurídico a essa ruptura democrática e ficou com ela justamente para fazer análises e possíveis alterações e edições nesse texto. Bolsonaro editou o documento, segundo os policiais, antes dele ser enviado ao general Freire Gomes, então comandante do Exército, cujo endosso seria fundamental para a consumação do golpe, o que não ocorreu, apesar da conivência de Gomes com as declarações e atitudes golpistas. A investigação ressaltou ainda que Mário Fernandes tinha, abre aspas, estreita proximidade com o então chefe do Planalto e, depois de apresentar o planejamento operacional do golpe, enviou mensagens a Mauro Cid para comemorar que Bolsonaro, abre aspas, aceitou o assessoramento de seu grupo. Então, a situação de Bolsonaro fica cada vez mais complicada. Para já ir, então, aqui concluindo essa parte do nosso programa, você vai observar quais crimes a PF atribuiu aos presos na operação contra golpe e também possíveis penas. O plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não se concretizou. Ainda bem, mesmo assim, os investigadores da Polícia Federal consideram que os 5 presos na última terça-feira, dia 19, pela operação contra golpe, cometeram, além do crime de organização criminosa, outros 2. Na decisão em que autorizou a prisão, Moraes escreveu, abre aspas, a PF comprovou a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Seriam esses os principais crimes. O Congresso incluiu esses 2 crimes no Código Penal em 2021. O artigo 359-L prevê punição de 4 a 8 anos de prisão para quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Já o artigo 359-M estabelece penas de 4 a 12 anos de prisão para quem tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Nos 2 casos, o texto que define o tipo penal começa com o verbo tentar. Vamos conversar agora com o professor